procedimento às densidades habitacionais brutas. Para isso, eu vou utilizar a perspectiva futura da densidade habitacional bruta com base nos dados da LUOS relacionados com o setor censitário, para que depois eu possa correlacionar com a densidade demográfica desses assentamentos. Para isso, eu vou então fazer a inserção no QGIS das vias, dos lotes da LUOS e dos setores censitários. Vou converter os lotes da LUOS para centroides. Vou selecionar apenas os lotes da LUOS que têm caráter residencial, com base nas definições de uso residencial da lei da LUOS. Vou contar a quantidade de lotes da LUOS residenciais em cada um dos setores censitários. Vou criar uma nova coluna na tabela de atributos e vou marcar lá nos setores censitários quais são os lotes contados, e depois eu vou fazer uma fórmula com uma expressão onde eu vou dividir a quantidade de lotes da LUOS residencial contados de cada centroide pela área do setor censitário. Vamos lá? No QGIS, então, o que eu tenho primeiro é inserir os lotes da LUOS, estão aqui, junto com vias e setores censitários. O primeiro passo é converter os lotes da LUOS para centroides. Para isso, então, eu vou entrar em vetor, geometria, centroides. Vou converter, então, lotes da LUOS em centroides, não preciso salvar em arquivo, porque esse arquivo vai ser temporário. Clique em executar, o procedimento pode demorar um pouco, dependendo da velocidade do computador. Está finalizando o processamento. Posso encerrar a janela. O que ele fez então foi inserir em cada um dos lotes um ponto no meio da feição. Eu vou então entrar na tabela de atributos. A abertura da tabela de atributos deve demorar um pouco, afinal são todos os lotes do Distrito Federal. E vou mandar aqui classificar pelo tipo de uso dentro da LUOS, no SDS Cito 6. Aguardo. E eu sei, porque eu li na legislação da LUOS, que os usos solos que têm um R na frente ou um R no final são de caráter residencial. Por isso, então, eu vou remover todos os demais. Esse, por exemplo, CSI1 tem o caráter, de comércio, serviço, indústria ou institucional. Eu vou manter só os que têm algum tipo de residência, independente do tipo de residência que possa ali existir. Nesse caso, então, aqui estou próximo. O que eu estou buscando é qual desses CS e IND tem um R no final e qual não tem um R no final. Aqui. Aqui. Então, aperto o Shift, eu selecionei a primeira linha, seleciono a última linha
Ele então selecionou, eu vou abrir a edição e vou remover essas feições. Eu posso remover pelo mapa ou aqui pela tabela de atributos. Na tabela de atributos eu posso remover pela lixeira que tem aqui. Clico, então vai recarregar. Lembre-se que o que eu estou removendo são os centroides, não as feições. Isso, de certa forma, torna o processo mais célere, ainda assim, é bastante demorado. Vamos verificar se tem mais algum que não tem caráter residencial. Os ROs e RS são de caráter residencial, residencial exclusivo, residencial obrigatório. E aqui também temos o UE. Esse UE são lugares especiais dentro do Distrito Federal, que também não pode, na sua maioria, ter residência. Então, removo. Esses também. Espera terminar de processar. Como foram só 331 selecionados, então deve ir mais rápido. Então, só confirmando, todos são RE ou RO, ou tem o R no final aqui, quer dizer que pode ter residencial junto. Salvo a tabela de atributos, fecho a edição, e agora eu devo encontrar em alguns lugares, como aqui, por exemplo, que pode ter residência e aonde não pode, que são os lotes aqui que não tem possibilidade de uso residencial. Mas nem todas as classes de uso do solo também são permitidos residenciais. Por exemplo, os que têm um IND escrito, eles têm um caráter industrial, onde o residencial ele é muito pouco, de fato, possível. Então, a gente também vai remover os que têm IND escrito. E ainda os CSII e os PACs, que também têm um caráter muito pouco residencial. Então, CSI sem o R. Ah, esses já foram removidos, aliás. E agora os PACs também devem ser removidos. RE. Vamos ver se tem algum PAC. São os postos de abastecimento e combustíveis. Tem aqui os institucionais, que também não são permitidos usos residenciais. Vamos selecioná-los também para serem removidos. Vamos ver. Institucional. Os PACs, o RS mantém. Então, removo também os PACs.
Pronto. Guardamos o término do processamento. Agora sim podemos salvar, fechar a edição. Ir na contagem de feições. Então, analisar, contar pontos dentro do polígono. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um polígono do setor censitário e contar todos os pontos que contém dentro desse polígono, ou seja, de fato, quais são os usos residenciais possíveis dentro de cada um deles. Eu quero contar dentro de setor censitário, os pontos são os centroides, vou fazer o salvamento do arquivo. Agora sim me interessa salvar de fato qualquer o arquivo, porque como outrora eu só precisava criar os pontos por uma questão temporária, já que eu não vou mais utilizá-los, agora não, agora me interessa de fato manter o arquivo para uso posterior. Então é setor censitário, densidade e executo. Esse procedimento deve demorar um pouco mais, porque ele está de fato contando todos os pontos. Como é o Distrito Federal inteiro, o procedimento é um pouco mais demorado. Então eu volto quando ele terminar. Ele já está finalizando. Pronto. O que ele fez então foi contar todos os polígonos do centroide. Esse setor censitário que está aqui, ele já está desatualizado agora, porque o que eu tenho novo aqui em contagem é o setor censitário com densidade. Aliás, a densidade ainda não foi calculada, eu vou calcular agora, mas já coloquei o nome. Abro a tabela de atributos. E o que eu tenho aqui em null points é a quantidade de lotes residenciais que estavam dentro daquela zona. Esses zeros aqui são zonas sem lotes residenciais ou então área rural onde não tem lote urbano nenhum. E aí deve ficar igual a zero. O procedimento prevê o cálculo de densidade bruta a partir da divisão entre quantidade de lotes residenciais pela área do setor censitário em hectare. Então, basta eu, aqui na tabela de atributos, abrir a edição, criar uma nova coluna, é a densidade habitacional bruta, que eu vou calcular agora. Vou botar um número decimal real com comprimento 5 e 10, melhor dizendo, 10 antes da vírgula e 5 depois da vírgula, para ter uma boa precisão. Vou então escrever em densidade habitacional bruta a expressão que a gente já tinha colocado lá, que é um null points com o valor de lotes habitacionais dividido pela área hectare que eu já tinha calculado. Mando atualizar todos. E aqui está o cálculo. Então tem algumas áreas que tem uma densidade habitacional um pouco mais elevada. Já outras são bem menores. Fecho o lápis, salvo e agora basta eu classificar o dado. A classificação do dado pode ser feita indo em dois cliques na camada, simbologia, graduado. Em coluna eu quero classificar a densidade habitacional bruta, que eu acabei de calcular. A rampa de cores, eu sugiro que seja uma escala de vermelhos. Eu vou criar 4 classes. A primeira classe, o valor vai ser de 0 a 0, ou seja, não tem densidade residencial, inexistente. Depois eu vejo quais são as classes de densidade habitacional bruta, que já estão lá nos slides da aula. Nesse caso, baixo de 0 a 12. Então, coloco aqui de 0 a 12. De 12
a 24 e de 24 ao que estiver aqui. Não tem problema. Esse aqui é o máximo de densidade habitacional bruta que existe no Distrito Federal, 75,26. Vou refazer a legenda. Nesse caso aqui é uma baixa densidade habitacional bruta. Nesse caso é uma média densidade habitacional bruta e que é uma alta densidade habitacional bruta. Só dá OK, então ele vai calcular quais são as áreas com maior densidade habitacional e quais são as áreas com menor densidade habitacional. A gente pode visualizar aqui no caso deixa eu afastar para visualizar onde eu estou. No caso de Samambaia, as densidades habitacionais brutas residenciais são maiores nos núcleos centrais. É maior do que a densidade habitacional líquida, essa é a tendência. O Ceilândia tem uma densidade habitacional bastante alta, mas a densidade líquida não é tão alta. Então, qual é a diferença entre os dois? É que aqui a gente tem uma grande concentração de residência. Se a densidade habitacional líquida ela é baixa, isso significa que há uma grande quantidade de residência sem, contudo, haver diversidade de uso do solo, porque a concentração não é tão grande. Então, nesse caso, é um prejuízo haver uma densidade habitacional tão alta sem uma diversidade. O ideal é que a densidade líquida fosse maior do que a densidade habitacional bruta, ou então que eles estivessem equivalentes nesse caso.